O Parlamento de Portugal aprovou ontem uma nova versão de um projeto que modifica a lei de estrangeiros do país. Para explicar esse novo cenário, eu recebo agora Marcelo Favalli, apresentador do Conexão. Favalli, boa noite para você. E isso pode afetar os brasileiros também? Muitíssimo. Eu mergulhei nos números que da imigração são impressionantes, principalmente para um país do tamanho de Portugal. E o mais importante, os dados que eu coletei, eles desmitificam, tiram um mito de que o estrangeiro gasta muito dos cofres públicos e geram pouca riqueza. Não é assim, não. Boa noite, Cris Pelágio. Acompanha que você vai entender tudo. Estendo o convite a você também. Boa noite a quem nos assiste. Vamos entender primeiro a nova legislação. Claro, já havia existido uma legislação de controle de imigrantes em Portugal, como em outros países da Europa. Então, agora temos o primeiro dia de uma mudança e muita coisa fica mais rígida. Vamos entender aqui, olha, fim da regularização do pós-entrada. Antes era fácil entrar como turista e depois pedir a residência em Portugal. Agora não mais. Essa solicitação de residência tem que começar no processo do pedido do visto. Não dá mais para dar esse cambalacho aqui. Visto de procura de trabalho, isso é permitido ou é previsto na legislação portuguesa. Eu vou tentar uma vida melhor em Portugal, vou buscar um trabalho. Continua esse benefício, mas agora com essas restrições. Primeiro, não é para qualquer profissional, são só os profissionais altamente qualificados. Ponto de interrogação. Embora essa lei tenha passado pelo parlamento, o governo português ainda não esclareceu, falta a definição do governo do que são essas altas habilidades, altas qualificações. Mas tem uma cláusula a mais. Tudo bem, você consegue o visto de busca de emprego por um determinado período. Não conseguiu ser empregado, tem de voltar para o seu país de origem. Contrato prévio de trabalho, tá? Você não vai sair do seu país de origem, do seu endereço, sem um contrato assinado. Nada disso de vir aqui tentar achar um emprego. Não, isso é um visto de trabalho prévio, tem que estar já contrato antes de sair de casa. E o reagrupamento familiar é possível. Alguém vai e depois traz o cônjuge, os filhos, os tios, os avós. Agora essa lista está mais restrita, então é preciso haver 2 anos de residência antes de pedir o visto que ele seja estendido a um cônjuge, a filhos. Tem uma exceção, casais com filhos têm uma maior facilidade. Então, isso aqui são as linhas gerais da revisão da legislação. Adiante, vou pedir aqui a próxima arte para a gente ver os impactos. Mas primeiro, qual que é o tamanho do número de imigrantes em Portugal e por que isso voltou à discussão? Por causa disso, residentes legais que imigraram de outros países para Portugal. Hoje, 1.600.000, quadruplicou em 8 anos, desde 2017. Portugal se tornou um destino muito atrativo. No caso de brasileiros de outros países da África Negra, por causa do idioma e até mesmo dentro da Europa, por causa dos custos. Muitos ingleses, alemães, franceses passaram a morar em Portugal por causa do custo. Estão dentro da zona do euro, mas é mais barato. Mas muita gente foi atrás de um emprego que não conseguia, principalmente vindos de países mais pobres. E aí existe alguns certos choques. Mas vamos lá. E os residentes ilegais? 34.000 já foram identificados pelo governo português e começaram a receber cartas de que deverão sair do país. Desses 34.000, 5.000 são brasileiros. 400.000 de todas as nacionalidades estão em um processo de tentativa de regularização. Pode ser que não consigam. Então, esse número de residentes ilegais ainda é um pouco nebuloso, justamente por essa enorme massa aqui. Está aqui, ó, 1.600.000 residentes estrangeiros, 500.000, 513.000 são brasileiros. Vamos fazer uma conta aproximada? 1/3 desse volume são de brasileiros. Vou pedir a próxima arte aqui. E quando a gente fala de dinheiro, impacto na economia portuguesa, para cima ou para baixo? Vamos lá. O impacto positivo. Países precisam de imigrantes. O que isso significa na economia? Vamos lá.
sustentabilidade da segurança social. São pessoas que vão, conseguem trabalho, desenvolvem algum tipo de recurso, tecnologia, desenvolvimento, indústria, setor de serviços, gera riqueza. Olha o que aconteceu em 2024, números consolidados, tá? 3 bilhões 600 milhões de euros foram gerados por aqueles 1 milhão e 600 mil estrangeiros, com impostos, investimentos, produção, trabalho, empregabilidade. Isso representou 1,25% do PIB. Ah, mas peraí, tem muita gente que gera um custo para o Estado. Claro, porque vai procurar uma assistência médica, precisa de algum recurso de assistência social. De fato, em 2022, que é a última vez que esses números foram consolidados, é o seguinte: os estrangeiros geraram um custo de 257 milhões de euros para o Estado português, com médicos, com aposentadoria, N recursos, mas geraram 1 bilhão 860 milhões de euros. Então, é ainda mais superavitário ter a força de trabalho dos imigrantes, conforme dados oficiais do governo português. Agora, também, lado positivo, combate ao envelhecimento populacional. A Europa está passando por um perfil que se repete, por exemplo, no Japão. É uma parte do planeta que está envelhecendo. Daqui a pouco, mais pessoas vão morrer do que vão nascer. A população está envelhecendo, tem cada vez menos jovens. E quando você manda novos imigrantes, isso perde um pouco a velocidade do envelhecimento. Vão para mão de obra essencial, esse estrangeiro, agricultura, turismo, construção civil, e há um aumento da carga fiscal. As pessoas trabalhando geram riqueza e diminui o peso do imposto para o próprio português nato. Nestes números aqui também consolidados de 2024. Ou seja, houve um aumento de 35,2% para 43,1% do PIB com a arrecadação. Se todos esses estrangeiros fossem embora, custaria 1.700 euros a mais para cada português o custo do Estado. Vamos avançar para a gente encerrar e aí, de novo, vamos ver os aspectos negativos. Nem tudo são flores, né? Pressão sobre os serviços públicos. Então, é mais gente para a mesma quantidade de hospitais, para a mesma quantidade ali do seguro social. E quando houve, por exemplo, mais pessoas endinheiradas indo para Portugal, estrangeiros com recursos, o número de habitações é a mesma. Portugal é um país que não tem muito para onde crescer, então o número de imóveis é basicamente o mesmo. Isso houve uma inflação do aluguel. Uma imigração de mais ricos, de uma imigração de mais pobres, houve uma pressão sobre os recursos sociais. Agora, quando há trabalhadores em excesso, há um risco de exploração laboral, as pessoas ganharem menos porque você acaba inflando o mercado de trabalho, dificuldade de integração, um choque cultural com aqueles que estão perdendo trabalho para os imigrantes, e aí cria-se, obviamente, tensões sociais. Isso não é só em Portugal, isso acontece ao redor do mundo, ao longo da história da humanidade. Pressão salarial, né? Há um aumento de trabalhadores. Aqueles que estão no mesmo setor vão ganhar menos. Pressão para a baixa nos salários em funções menos qualificadas, a exemplo da construção civil, da parte de serviço hoteleira, na agricultura. Nem tudo são flores, mas o mais importante é que na história, no largo da história contemporânea, as imigrações elas acabaram contribuindo muito para a evolução dos países. O Brasil foi exemplo disso, como está tendo Portugal agora.